Olá, seguidoras e alunas maravilhosas, tudo bem? 2 semanas sumidas aqui do canal, mas é porque a produção aqui no ateliê estava a todo vapor, ainda está por sinal, mas eu não poderia ficar mais uma semana sem compartilhar com vocês uma videoaula maravilhosa. Semana passada eu fiz uma enquete para vocês escolherem qual seria a aula dessa semana e vocês escolheram essa bolsa aqui, masculina, que foi um pedido de uma seguidora aqui do canal e é claro, vocês pedem, eu faço. Então sejam todos bem-vindos aqui no canal, bem-vindos ao meu espaço criativo. Eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa. Então pensando nesse modelo aqui de bolsa carteira masculino, eu preparei a aula de vocês utilizando e reutilizando uma barra de calça jeans com a estrutura de entretela. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma bolsa super rápida e fácil de fazer, sem muitas técnicas mirabolantes, porque é uma peça bem simples que vocês vão arrasar com esse modelinho. Então já se inscreve no canal, não esquece de deixar seu comentário, um pedido para a próxima aula e curtir esse vídeo se vocês gostaram. Vamos para a aula! Vou iniciar a montagem da nossa bolsa masculina pela lateral da bolsa e para isso eu vou precisar uma vez o tecido do fundo, 2 vezes lateral da bolsa e uma vez o canal do zíper. Então, eu cortei o zíper aqui 1 centímetro maior dos dois lados em comparação ao recorte do canal do zíper e vou usar apenas um cursor. Esse tecido jeans eu peguei e estruturei ele na entretela de colarinho, para ele ficar maleável, porém bem estruturado, porque como eu disse, eu reutilizei pernas de calça jeans e como ele tem elastano, para quebrar a elasticidade e não ter nada de elasticidade dos dois lados, eu estruturei ele com a entretela de colarinho. Na lateral da bolsa, que também está estruturada com a entretela, eu risquei de um lado, da direita para a esquerda, 2,5 centímetros e do outro lado da esquerda para a direita, 2,5 centímetros. Eu vou pegar uma alça de 17 centímetros. Na parte da frente, eu vou riscar daqui para cá 11 centímetros. E no lado avesso, eu vou riscar daqui para cá 6 centímetros. Vou colocar a argola e vou trazer essa ponta até aqui a marcação de 6 centímetros. Vou virar e colocar essa lateral aqui em cima da linha. Então, vai ficar aqui. E vou passar uma costura até o risco, costurar em cima da linha e voltar. Eu fiz a mesma coisa aqui desse lado, porém, posicionando essa lateral em cima do risco. E ele vai ficar assim. Então, eu vou costurar e a gente já vai para a próxima etapa. Nessa parte aqui de cima, eu não fiz retrocesso, porque eu ainda vou colocar aqui 2 rebites, que além de dar um charme na lateral da nossa peça, ele vai reforçar ainda mais essa parte que ficou aberta. Então, ele não vai prejudicar essa costura única. Agora, se você não for colocar o rebite, então essa costura tem que subir mais próximo aqui da argola e você precisa fazer uma costura de reforço para não arrebentar. Agora, eu vou pegar aqui o fundo, eu risquei 1 centímetro de margem e eu vou colocar aqui na lateral e vou passar uma costura em cima da marca. Vou pegar a outra lateral e fazer a mesma coisa. Vai ficar dessa forma.
Agora eu vou puxar todo o tecido. Vou abrir a costura para não ficar tão pesada. Aqui na alça, como ela fica com um pouco de resistência para ficar virada para cima, você vai ter que segurar bem ou desmanchar pelo menos essas costurinhas para ela ficar deitadinha. Eu vou fazer isso porque é mais prático a alça ficar posicionada no lado certo do caimento dela. Ó, dessa forma. Agora eu vou virar e eu vou passar uma costura aqui e aqui, uma costura de pesponto, só para manter essas duas costuras abertas. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou colocar o zíper. Então, eu já fiz uma marcação aqui no meio do zíper com o giz. E eu vou posicionar meio com meio. Colocar um alfinete aqui só para segurar o meio. Eu vou passar uma costura de segurança. Agora eu vou pegar o forro, frente do forro com frente do jeans e posicionar aqui. Dessa maneira. E vou passar uma costura com o pé de máquina. Agora, eu vou abrir aqui o forro, abrir o tecido, deixa separado aqui, e eu vou passar uma costura de pesponto aqui nessa parte. Agora, eu vou só refilar essa parte, porque eu sempre corto o forro um pouquinho maior que o tecido principal, que é uma mania minha, mas vocês podem cortar do mesmo tamanho que vai dar certinho. E podemos passar o cursor também. E para vocês saberem o lado certo do cursor, vocês vão deixar o zíper virado aqui para o seu lado esquerdo. E você vai passar o cursor de baixo para cima. Então, eu vou abrir aqui. Aí, sim, você pode passar o cursor, porque daí é certeza que ele vai ficar do lado certo quando a peça estiver montada. E agora, para unir o canal do zíper com o fundo e as laterais, você vai colocar a sua alça aqui com a margem de 2,5 centímetros para sua direita e o zíper dessa maneira, também voltada para a direita, porque você só vai posicionar ele assim, ó, dessa forma. Então, a alça do lado direito e o zíper pro lado oposto da alça. Eu vou colocar frente com frente. E vou passar uma costura aqui, ó, com margem de 1 centímetro. 1 centímetro desse lado. E depois, vou repetir o processo desse outro lado aqui. Margem de 1 centímetro. Agora, eu vou pegar o forro da lateral, que é maior, e vou posicionar ele aqui, em cima, frente com frente, dessa maneira. E vou passar uma costura em cima da costura já existente.
E vou repetir o processo desse outro lado também. Tecido de forro com frente. E passo em cima da linha já costurada. E vai ficar assim, dessa forma. E agora, a gente vai trazer o forro pra cá, pra poder passar uma costura de pesponto também nessa outra parte da união, dos dois lados. Eu fiz a costura de pesponto dos dois lados e aproveitei e já fechei toda a volta, unindo todas as camadas. E agora, vamos preparar a parte da frente da bolsa. Então, vai ter lá no grupo do Telegram o molde do corpo e também da tampa. E o mesmo molde do corpo vai ter a marcação para vocês poderem fazer o bolso da frente com a colocação do botão. Vai estar tudo marcadinho. E a mesma coisa da tampa. Para a tampa, eu vou utilizar 2 vezes tecido. E apenas um dos tecidos jeans eu estruturei com entretela, deixando margem de costura aqui de 0,8, para quando desvirar a bolsa não ficar muito sobrecarregado. E eu vou passar uma costurinha com retrocesso em toda a volta, deixando apenas uma abertura aqui na parte superior. Para o bolso, eu vou utilizar uma vez o tecido e uma vez o forro sem estrutura. Eu vou passar uma costura com pé de máquina aqui de meio centímetro, retrocesso no começo e no final. Vou desvirar esse jeans e passar uma costura de pesponto aqui na parte de cima para sobrepor em cima do corpo. Para o corpo da parte da frente, eu achei que iria ficar muito pesado, muitas camadas de jeans para fazer o fechamento. Mas vocês não precisam fazer dessa forma, vocês podem simplesmente pegar o tecido da escolha de vocês e cortar 2 vezes o tamanho do molde e depois sobrepor aqui o bolso em cima, bem como a tampa. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas, como ficou a minha estrutura aqui com a entretela, vai ficar muito grossa por conta dessa união lateral na hora de fazer o fechamento, porque vai ter estrutura, tecido, bolso e ainda essa lateral na hora de fazer o fechamento, eu achei que ia ficar muito grossa. Então, o que que eu fiz na parte da frente? Vou deixar aqui reservado. Eu peguei apenas aqui o tecido na parte de cima, na medida de 8,5 centímetros, estruturei na entretela. Eu peguei um pedaço de forro na medida de 19 centímetros de altura. E eu vou colocar a frente do tecido com a frente aqui, desse tecidinho aqui de forro. Passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro. Desvirar, passar o pesponto e sobrepor o bolso aqui em cima, quando ele já estiver preparado. Então, vai acabar eliminando excesso de volume, pelo menos dessa parte do bolso, e não vai aparecer o forro. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Então, vamos começar aqui por essa parte aqui do forro.
Vou colocar frente do tecido com frente do forro e vou passar essa costura com o pé de máquina. E eu tomei bastante cuidado para ele não lacear, porque como ele não tá com entretela, essa parte aqui do jeans, ele laceia bastante. Então, costurei com calma para ele não ficar todo laceado. Agora, eu vou deixar reservado essa parte. Vou pegar aqui a parte de baixo do corpo, posicionar, passar margem de 1 centímetro. Agora, eu vou colocar o molde aqui em cima, vou riscar e tirar o excesso de material. Com ele refilado, eu vou dobrar essa parte de cima para marcar com giz aonde vai ser colocado, posicionado o bolso. Dessa maneira. E antes de costurar o bolso aqui, eu vou também fazer a marcação da onde vai ser colocado o botão. Vou colocar o botão imã aqui. Eu coloquei o botão imã. Como não tem entretela, eu coloquei um reforço aqui com recouro, mas pode ser um reforço que você tenha, manta. E eu vou posicionar ele aqui em cima e passar uma costura para prender essa parte. Vou deixar aqui reservado e vou fazer a tampa. Eu risquei porque eu vou tirar o excesso de tecido aqui bem em cima do risco, mas eu vou costurar mesmo margeando a entretela. Tampa costurada, deixei aqui uma abertura de 3 dedos para desvirar. Chanfrei aqui para tirar o excesso de tecido dos dois lados. E dei alguns piques aqui no jeans para facilitar o desvirado. Agora, eu vou desvirar a peça e passar uma costura de pesponto. Peça desvirada, fiz o pesponto, já coloquei meu botão imantado de pressão. Agora, eu vou posicionar ele aqui em cima. Eu vou alinhar bem com a régua assim, vou alinhar ele. E agora, vamos unir o tecido externo com o forro, com uma costura de segurança em toda a volta, na frente e nas costas. A próxima etapa agora é colocar o viés. Eu fiz um viés contínuo aqui, mas vocês podem fazer o viés que vocês estão acostumados a fazer. E se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de viés, é só deixar aqui nos comentários. Esse daqui eu fiz um viés de 6 centímetros dobrado ao meio. E eu vou colocar ele aqui e desse lado ele já vai ficar acabadinho na hora que eu for fazer o acabamento final da peça. Esse daqui é um viés usado no patchwork. E se vocês quiserem aprender a fazer esse modelinho de viés, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou começar aqui, colocar uma das emendas
no meio da minha peça. E vou passar uma costura com pé de máquina em toda a volta. E agora sim, com os dois lados colocado o viés, a gente vai deixar a peça virada desse lado e vamos iniciar a montagem. O zíper vai estar virado para frente, então eu vou pegar a parte da frente da nossa bolsa e vou posicionar o bolso lateral com a emenda da lateral da bolsa. Vou fazer isso desse outro lado também, bolso com a lateral. E fundo com fundo. E agora é só clipar tudo e passar uma costura com pé de máquina. Então, eu vou usar aqui a máquina com margem de 0,5 centímetro. Conferir se tava tudo costuradinho. E agora é só desvirar novamente e fazer a finalização com o viés. Eu acho esse viés muito prático, porque ele já tá acabadinho desse lado, então é só vir aqui e dobrar por cima da costura, que ele já vai fazer o acabamento. Então, aqui você pode fazer o acabamento com costura invisível à mão, ou pode fazer direto na máquina, e eu vou fazer na máquina. Vou pular essa etapa. E vou repetir o processo também nesse outro lado. Agora, com a peça finalizada, eu coloquei os dois rebites aqui. Eu vou fazer a alça. E para isso, eu vou usar 1,80 m de alça, regulador e rebite. Então, eu vou colocar a ponta aqui no meio desse regulador. E dessa vez, eu não vou costurar. Vou deixar aqui marcadinho 3 centímetros. E com o vazador, eu vou furar. Depois dos dois rebites presos, com a ponta virada para fora, eu vou passar a alça dessa maneira. Aí, eu passo aqui na parte de baixo. E na parte de cima do regulador.
vai ficar dessa forma, com o regulador virado para frente do corpo. E agora, desse outro lado, eu vou passar de baixo para cima, marcar os 3 centímetros aqui de virado. E com o vazador, furar para poder fazer a colocação dos outros rebites. Agora é só levar pro balancinho. E assim finalizamos mais uma aula aqui do canal com essa bolsa masculina, uma bolsa carteiro mini para os homens carregarem o essencial. E ela está super na moda. Só abusem da criatividade, dos acessórios, das ferragens, que é o que vai deixar a bolsa cada vez mais charmosa. E eu montando a bolsa dessa forma, mostrando que a gente pode reutilizar nossas calças jeans, então pode trabalhar se o seu cliente for uma pessoa bem ousada, você pode abusar também dos bolsos da calça, que vai ficar super bacana. E eu vou deixar aqui para vocês uma lista de vídeos que vocês podem assistir também aqui no canal. E se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com as amigas e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!